Olha aí, pessoal, ainda repercutindo os resultados eleitorais, agora que nós temos a informação completa de todos os municípios, quantidade de prefeitos, de vereadores, enfim. Fica aí, então, com os dados consolidados, a grande pergunta. Quem que foi o grande vencedor destas eleições? Que espectro político, que partido político, que figura política no Brasil, que cabo eleitoral conseguiu o destaque mais elevado nestas eleições, né? Em resumo, podemos dizer que quem ganhou de fato foi a direita e também o centrão, como era de se esperar também, mas o crescimento real foi o da direita brasileira, especialmente do PL, do partido do Bolsonaro, enquanto que a esquerda minguou de forma considerável nestas eleições. Então eu trouxe aqui umas informações novas para a gente conferir, coisas consolidadas. Eu fiz um vídeo já sobre a questão das eleições de forma assim mais sucinta, mas sem ter esses dados mastigadinhos. Trouxe aqui uma série de gráficos para nós analisarmos, tanto a respeito de alguns fatores que passam batido, por exemplo, o número de votos, o número de governados, o percentual de forma geral, e também a comparação dos espectros políticos de um ano para o outro, e aqui fica claro, por esse gráfico, o quanto que a direita cresceu e o quanto que a esquerda diminuiu. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então, a gente meio que esperava essa situação, né? Consolidando os números agora com o segundo turno, o resultado do segundo turno saiu, o PT fracassou miseravelmente, o PL conseguiu vitórias expressivas, o Partido Novo conseguiu ganhar no segundo turno, enfim, os resultados foram muito bons para a direita de forma geral, para o centrão também. Ah, mas tem muita gente ali da direita que é oportunista, que é aproveitador, que não é de direita de verdade. É um problema que sempre tem, não há muito o que fazer, assim como tenho certeza que na esquerda tem gente que nem é tanto de esquerda assim, mas que está lá por algum motivo, por alguma conveniência política, enfim, né? Os dados consolidados principais aqui são: o partido que mais fez prefeitos foi o PSD, os que mais elegeram em capitais, PSD e MDB, eu falei disso aqui num vídeo também, inclusive aqui no meu canal, e os que o partido que mais vai governar pessoas é o MDB também, né? Que é quase 28 milhões de brasileiros governados por prefeitos MDBistas, né? Só que a coisa tem um outro aspecto mais importante que vale a pena a gente considerar. Vamos dar uma passada por esses gráficos aqui dos partidos vencedores, né? Então, veja aqui que o PT está aparecendo em todos os gráficos só para mostrar o fracasso dele, né? Porque olha só, os que têm mais prefeitos no Brasil continuam sendo PSD e MDB como no primeiro turno. O segundo turno não iria mudar isso porque eram poucas prefeituras em disputa, né? 51 prefeituras, 52, né? Algo assim. E o PL termina em quinto lugar nessas eleições com um crescimento absurdo em relação a 2020, né? Muito superior a qualquer um destes partidos aqui. O PT cresceu também em número de prefeituras, mas ficou com resultado muito aquém do esperado e não teve muitas prefeituras-chave. Conseguiu lá Fortaleza, que foi um alento para o PT de forma geral, para evitar que a vergonha fosse ainda maior, né? Só que, de maneira geral, o resultado foi pífio e o PT tem consciência disso. Os partidos que mais tiveram capitais foram MDB e PSD, porém, o MDB manteve a quantidade que ele tinha em relação a 2020. Não conseguiu crescer o número de capitais. O PSD aumentou apenas uma. O PL não tinha nenhuma capital em 2020, saltou para 4. Partido extremamente relevante enquanto força política local. Já o PT só tem Fortaleza mesmo, uma vergonha completa para o partido do presidente da República, que está com a máquina eleitoral a seu favor. Lembrando que a gente pode colocar a derrota do Guilherme Boulos também nessa conta, né? Fora que o PL tem vice em algumas capitais, por exemplo, São Paulo, né?
tem o prefeito do MDB, que é o Nunes, mas tem um vice que é do PL, então é meio que uma cidade, um município dividido entre os dois partidos, né? Aqui começa a ficar mais interessante para o PL, porque olha só, o partido que tem mais eleitores governados é o MDB, quase ali encostado com o PSD, ambos chegando perto de 28 milhões de pessoas. Só que em terceiro lugar já vem o PL, já aparece o PL aqui governando 19 milhões de pessoas, e olha a situação do PT, 7,6 milhões de governados apenas em nível municipal. Isso aqui é pouquíssima coisa. Olha só, o PL tem mais do que o dobro, quase o triplo de governados que o PT, e nem é o partido que tem mais um público maior nesse sentido. Se a gente considerar o MDB, estamos falando de 4 vezes mais governados do que o PT. É uma coisa impressionante, de fato, né? Agora, considerando as maiores cidades, né, do país, as 103 maiores cidades, o G103, o PL está em primeiro lugar, o que mostra que, beleza, MDB, PSD têm uma capilaridade boa no Brasil, estão presentes nas pequenas cidades com força, porque eles têm mais tempo de história, mais tempo de carreira política, e o PL ainda não tem essa estrada toda. Vai chegar em breve nesse patamar, mas por enquanto não tem. Só que olha só, nas grandes cidades, nas cidades-chave relevantes, o PL lidera de forma absoluta, até porque o crescimento dele foi muito maior do que o do PSD e do MDB. Veja que o MDB não tem tanta moral nessas cidades grandes assim, ele está em quarto lugar nessa história. O PSD segue aqui beliscando a liderança, mas o MDB está muito mais fraco. E o PT então nem se fala. Olha só, o PL do Bolsonaro tem quase 3 vezes mais prefeitos em cidades grandes do que o PT do presidente da República, do que o PT do Lula, que é um partido extremamente fraco de maneira geral, e esses números ajudam a consolidar essa percepção. Agora, olha isso aqui, né? O partido que teve mais votos para prefeito no primeiro turno foi o PL, ou seja, a quantidade absoluta de votos, o PL está na liderança com mais de 1 milhão de votos em relação ao segundo colocado, que é o PSD, e com o dobro praticamente de votos do que o PT. Isso aqui é muito importante, porque é o que mais representa um cenário para eleições do Executivo lá em 2026. Olha só a diferença de votos absolutos, que é aquilo que realmente elege presidente da República, que nos estados elege governador. Olha a diferença de votos do PL, dos candidatos do PL, na comparação com os candidatos do PT. Isso aqui é substancialmente elevada, essa diferença, e mostra também o quanto que o PL é uma liderança política forte em nível nacional. Esse retrato que a gente está vendo é o retrato municipal, local, beleza, mas olha a quantidade de votos, muito acima dos partidos que estão ali com maior número de prefeituras, o que indica que o PL é forte em grandes centros urbanos e muito, muito à frente do que o PT, né? Questão de vice-prefeitos eu já havia adiantado, o PL tem muitos vice-prefeitos também, o que fortalece o partido. MDB é o líder absoluto nesse sentido aí, né? Bem como no quesito vereadores. O MDB está muito à frente do que os demais partidos, tanto aqui em matéria de número de vereadores, quanto voto de vereadores. Mas na comparação PL e PT, que é interessante fazer, veja que o PL tem, vamos colocar aí, 2.000 vereadores a mais do que o PT praticamente, né? E em quantidade de votos tem 1/3 a mais do que o PT nos votos para vereador, né? Então a gente tem a consolidação aqui por partidos agora, o número de prefeituras. O PL é um grande vencedor nessas eleições, sem dúvidas, né? O Republicanos também teve um crescimento formidável nesse sentido. E o PSD, embora tenha crescido bastante também em números absolutos, proporcionalmente falando, não cresceu tanto quanto o PL. A mesma coisa, o PT cresceu, beleza, mas foi um crescimento pequeno, comparável ao do PSB do Geraldo Alckmin, por exemplo, né? E está longe de ser o auge lá dos períodos antigos, né? Na verdade, o PT conseguiu apenas empatar com 2016. Lá no auge, 2012, o PT teve praticamente 3 vezes mais prefeitos do que teve agora, né? E
fica consolidada aqui a queda abismal do pessoal da esquerda de forma geral, né? Você pode ver aqui que o PV desapareceu, o PSOL sim desapareceu, acabou, não existe mais o PSOL, a rede perdeu também bastante prefeitos, PCdoB, enfim, fora aqueles partidos, né, que não elegeram ninguém, PCO, PSTU, enfim, né? É uma queda realmente substancial, né? O número de capitais eu também já falei aqui e tudo mais. Agora, realmente, o gráfico que chama mais a atenção é a comparação no mapa do Brasil, entre regiões governadas pelo centro, pela esquerda e pela direita, na comparação de 2020 do lado de cá e 2024 do lado de cá, né? E olha só essa situação aqui, né? Essa contraposição. Veja aqui que a única força política que cresceu foi a direita. Tem um número de prefeituras aparecendo aqui, né? Deixa eu subir um pouco para você poder ver. Olha só, o centro permaneceu quase a mesma coisa, só que diminuiu um pouquinho. 22 prefeituras. A esquerda diminuiu muito e a direita cresceu também consideravelmente. Ou seja, basicamente podemos dizer que a direita cresceu às custas do centro e da esquerda, tirou votos dessas alas políticas, né? Pode ser melhor, com certeza, mas veja que é quase metade de todas as prefeituras, o que é impressionante. E o crescimento pelo Brasil aqui é algo que salta aos olhos, né? Veja, a quase ausência da esquerda em várias regiões do Brasil, né? Aqui parece muita coisa no Amazonas, é porque esse município aqui é muito grande, né? Mas é um município só aqui, né? Tem um outro, né? No Pará teve o quê? Um município apenas do PT, né? São Paulo teve, acho que 4 municípios do PT, 3 ou 4, alguma coisa assim, praticamente nada, né? Centro-Oeste aqui, o PT tá praticamente ausente. E olha a quantidade que você tinha aqui de prefeituras petistas no Nordeste, né? Parece que até tinha mais antes. E no Sudeste, especialmente, olha só o quanto que o PT desapareceu no Sudeste, no Rio Grande do Sul também, né? Teve muitas prefeituras importantes no Rio Grande do Sul, mas já teve muito mais no passado. A esquerda, eu tô falando PT aqui, mas é a esquerda de forma geral, né? E você pode ver o brutal crescimento da direita aqui no coração do Brasil. O Centro-Oeste, o quanto teve partidos de direita governando. No Norte também, aqui o Amazonas, Roraima, né? Olha a quantidade de partidos de direita que realmente conseguiram uma projeção maior nessas eleições. É uma excelente notícia. E já nos indica que 2026, muito provavelmente, vamos ter algo parecido com isso aqui, né? E se você quiser assistir o vídeo que eu falei da minha análise sobre o segundo turno, vou deixar ele recomendado aqui do lado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!